Você falou sobre o Trump ali, não sei por que me lembrou sobre o anticristo, tá? Aham. Aí, assim, querendo ou não, também são teorias das conspirações. Eu acho que pra você entrar no assunto anticristo, vai ter que explicar Ah, sim, sim. todo esse conhecimento que você tem sobre a demonologia, né? Mas falam que o anticristo é quando é um filho gerado de um... Me corrija se eu estiver errado, tá? De um demônio, de uma pessoa, de um ser humano, não é isso? Uhum. Isso. Hoje, vaga algum pela Terra? Existe algum? Não Se sei. existem É. pessoas assim, como se fosse geneticamente modificados, né, digamos assim. Pode ser, pode É. ser. É uma pessoa que... Eu contei um pouco isso na minha trilogia Quilain também, né? Eu falo, assim, muita coisa eu coloco nos livros, coisas que eu não posso falar, né? Sim. Então eu coloco nos livros. Claro que eu não ensino magia negra no livro, né? Mas é assim, eu mostro como funciona a mecânica da magia, né? Então eu mostro o carro para você, só que eu não te dou nem a chave nem põe gasolina. Você vê o carro. Você vê o motor do carro, você vê como é que funciona, né? Mas ele não vai funcionar. Então eu não dou os ingredientes principais. Então, em Gênesis capítulo 6, fala que anjos caídos viram as filhas dos homens, que eram formosas, que eram bonitas, e tomaram para si aqueles que eles escolheram. Isso acho que tem no livro de Enoque. Tem Enoque também. Enoque tem né? isso. No Enoque coloca que eram 200, pode ter sido isso. mais. Que o último, né, entre aspas, foi o Golias, né? Que foi destruído, que é o último filho, né, da geração de gigantes, né? Isso, que teve geração de gigantes, né? Haviam gigantes, varões de grande renome na Terra, e tem provas arqueológicas disso também. Tem uns, se você entrar no site, acho que MT Fóssil Blanca Museu, tem lá, ó, ossada, tem um fêmur que equivale a um homem de 4 metros de altura, né? Tem uma múmia de um cara de 3,65 de altura. Então, o gigante Golias tinha 2,75, eram Os grandes. filisteus eram descendentes dos gigantes. Tinham descendência, sim. O Golias foi sim, citado, mas os foi filisteus citado. eram... Ou não? Os Eles filisteus eram tinham uma raça de gigantes. algumas linhagens dos filisteus, sim, né? Então o gigante Golias também era. E uma coisa interessante, você vê que mesmo Deus tentando exterminar esse tipo de espécie de gigante com o dilúvio, eles continuaram existindo pós-dilúvio, né? Porque, ou seja, esse tipo de situação continua acontecendo. É o que acontece com a questão dos súcubos e íncubos, né? Porque como é que consegue isso? Como é que o demônio se multiplica? Isso aí é o fim da picada, né? São filhote de demônio. Uma vez falaram para mim num seminário, né? Falaram, não adianta, esse demônio você não consegue expulsar em nome de Jesus, né? Porque ele não sabe quem é Jesus, ele é um demônio bebê, né? Então assim, tem que explicar para ele quem é Jesus, para depois expulsar ele, sabe? Não, isso não tem nada a ver, né? Então, na verdade, eles podem se materializar em algumas condições específicas, em rituais, né? Não poderia fazer aqui, por exemplo, um demônio se materializar, né? Assim, materializar mesmo, você tocar nele, né? Sim. Né? Então, você pode até ver, contemplar o espectro, né? Um fantasma, alguma coisa assim, né? Mas ele, fisicamente, você não faria. Então, quando dentro de contextos rituais, já os anjos não. Os anjos, você vê na Bíblia, eles se materializam, eles comeram com Ló, comeram com Abraão. Você vê, comeram, cara, sabe? Comeram. Estão materializados, encheram o pandu, né? Então, acontece, nesses rituais, né, que começou desde a da antiga Mesopotâmia, sumérios, acádios, desde essa época dos babilônios, né, já tinha esses rituais, começaram a já surgir esses seres embrionários, narrados lá em Gênesis, capítulo 6. Então acontece, a entidade ela pega, faz as orgias, né, faz parte da magia sexual. Então eles se materializam, por exemplo, na forma feminina, né, que é um súcubo, né, e tem relação sexual com o homem. Aí ele recolhe o sêmen masculino, né? Ao recolher o sêmen, aí ele se transforma, muda a matéria dele, né? Ele é capaz de alterar a matéria. A gente vê isso na Bíblia até, né? Por exemplo, quando Moisés vai enfrentar Faraó, né? Pelo poder de Deus, a vara de Arão vira um objeto de madeira, gente, virou uma serpente, né? E aí os bruxos de Faraó fizeram a mesma coisa. Pegaram 2 varas de madeira e fizeram 2 serpentes, né? E aí a cobra lá de Moisés comeu as outras, né? Comeu as duas. Tem até uma igreja que abriu esse nome. Igreja do cajado de Moisés, aquela que comeu as outras, sabe? Fica até estranho. Fica até esquisito o nome da igreja. Tem uns negócios estranhos. O pessoal pega pesado, né, mano? Pega pesado. Clickbait na igreja? Tem umas coisas estranhas. Aí ele transporta, na verdade, só concluindo, então ele transporta a célula germinativa, né? Aí esse rapaz entra de uma forma feminina, recolheu o sêmen, masculino, ele semeia. Né? Aí o que acontece? Ao transportar a célula germinativa, essas entidades elas têm uma espécie de carga, de uma energia, na falta de uma palavra mais adequada para utilizar.
Então, nós sabemos que uma mulher grávida não pode tirar raio-x. Aquela energia pode comprometer a formação do feto. Né? Energia nuclear, sabe, depois que atacar Hiroshima e Nagasaki, né, animais, crianças, árvores sofreram mutações genéticas. Então, você sofre uma mutação. Então, o que aconteceu? Essa mutação se deu através dos gigantes. Eles não eram só grandes, né, em tamanho, mas eram super inteligentes. Inteligentes, muito fortes também. Né? Fortes, inteligentes, conquistadores. Eles começaram a construir, ensinar o homem coisas, artes de guerra, métodos de construção, parâmetros de construção. Porque tem projetos arquitetônicos que eles captam energia, como das pirâmides, por exemplo. E o curioso, não tem pirâmide só no Egito. Né? Tem Maia, tem Inca, tem Azteca, tem no Camboja, tem pirâmide no mundo inteiro. Círculo inglês, tem no mundo inteiro. Né? A Stonehenge, né? Círculos de pedras, não é só Stonehenge, tem círculo de pedra, tem no mundo inteiro. Quer dizer, parece que alguma coisa está se comunicando, né, com o mundo há muito tempo. Né? Então, sim, o anticristo, né, ele teria que vir dessa genealogia, que a gente chamaria dos Néfilins, né, dessa mutação genética. Hoje, não mais, é como se o diabo aprimorasse a técnica dele, genética. E existem esses rituais, existem pessoas que nascem com o seu DNA ligeiramente modificado, né, e são capazes de suportar a canalização, incorporar um principado, uma potestade, um demônio de alta patente. Né, porque se um demônio de alta patente incorporasse alguém, essa pessoa morreria, muita energia para ele. Né? Então ele tem que vir dessa descendência, ele tem que ter essa ascendência atrás dele, tem que ter essa genética aí. Aí sim, nesse sentido. Mas no mundo de hoje tem alguém assim capacitado para receber essa energia toda? Tem. Eles treinaram, na verdade, o satanismo, né? Quando eu fiz parte da seita, eles estavam, eu conheci 9, eles escolheram 9, porque assim, o diabo não é burro, né? Enganou a terça parte dos anjos, é bastante, né? Trilhões de anjos, a gente se pauta pela população do mundo, que é 8 bilhões, né? Mas nós somos uma poeira cósmica aqui, né? Então imagina o céu como é que devia ser, né? Então o que acontece? Ele acaba tem um poder de persuasão, de inteligência muito grande, né? Ele vai te convence você muito fácil. A doutrina satânica, ele é muito inteligente. Eu nunca expus isso abertamente. Só na série Filho do Fogo coloquei um verniz, né? Mas se você não conhecer Bíblia, ele te confunde, sabe? Ele te confunde. Ele é muito inteligente, é astuto. Por isso que quando você vê uma canalização verdadeira, um demônio se manifestando, o bicho é muito inteligente, sabe? Ele desestabiliza emocionalmente. Né? Não é aquela coisa que a gente vê em igreja por aí, demônio dando testemunho, falando errado, né? Então não tem esse. Então assim, hoje seriam 9 treinados, né? Para serem o anticristo, né? Capacitados para isso e estão em posições estratégicas pelo mundo. 9? 9. Eu foco no número 9 também que você disse. O número 9 para eles é um número importante, porque Satanás ganhou, Lúcifer, né? Ganhou 9 pedras de Deus. Deus deu 9 pedras para ele. Né? E ele tomou posse dessa questão no 9, né? E aí Jesus também morre na hora 9, né? Que é pelo calendário judaico, né? Seria a hora 9. Foi crucificado na hora 6, que vale meio-dia, hora 9, 3 da tarde. Qual seria o objetivo dele dominar tudo? Por quê? O que ele quer? Poder. Ele queria ser como Deus. O livro de Isaías, o profeta Isaías fala, né? Satanás, ele queria subir acima das mais altas nuvens, queria ser semelhante ao Altíssimo, ele queria ser Deus. Você só cobiça algo quando você está muito perto daquilo, né? Tipo assim, eu estou longe, né? Vamos supor que estou longe do Biden, né? Não sei como é que é a vida dele. Eu não cobiço o que ele tem. Tanto faz. Agora, imagina, de repente, você é um cara ambicioso, você trabalha na casa do cara, você é o motorista dele, por exemplo, você vê ele todo dia comendo do bom e do melhor, sabe, sendo cercado de paparicos e tudo mais, você começa a cobiçar aquilo, né? Começa a querer puxar o tapete. Isso acontece em empresa, isso acontece em todas as camadas sociais, né? Então, ele quis ser como Deus, ele quis ter um reino próprio. E ele usou um poder de argumentação incrível para isso, incrível. Né, para conseguir arrastar a terça parte, é demônio pra caramba.